Há entre mim e os meus passos uma divergência instintiva. Há entre quem sou e estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Álvaro de Campos, devagar. Esta questão atravessa-me desde que a li, como se trabalhar fosse uma pergunta enorme, constantemente. Sempre a opor o esforço de descrição para uma pergunta que não tem propriamente uma resposta. Ou o trabalho de perguntar é a própria resposta à pergunta que trabalhar faz. Nada mais. Uma descrição contínua. É aquela questão do tempo, não é? Da experiência da duração, do Bergson, e a segunda mão de o poder contar, e de saber que contá-lo devolve um sabor à lembrança. Um enorme tricô, e nós termos a agulha, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Fascina-me esta cena de olharmos para qualquer coisa, de a estudarmos e nos adaptarmos num diálogo e, a partir do momento em que alguém diz isto é, toda a relação mudar. Isto é, torna-se uma imagem estática de tudo e o pavor começa. Como responder? O que acontece para deixarmos de estar no mundo e passarmos a ser alguém perante uma imagem deste? Uma paisagem. O que é uma paisagem? Uma imagem que representa o todo, aquela cena da Stimmung, do Zimmel. Onde pôr todos os gestos presentes nos nossos hábitos? Torna-se tudo automático, como se não nos dissesse nada. Parece que a vida passa a acontecer por imagens de onde inferimos qualquer coisa como uma identidade. Algo que deverá ter vindo de dentro de nós parece a imagem lá fora que devemos espelhar. Tenho a sorte de ter problemas de costas e disso me obrigar a prestar atenção. Alexander, pioneiro da educação somática e criador da técnica de Alexander, resolveu olhar melhor para a sua imagem e percebeu que a presença do hábito chega à percepção de si, à própria exceção. Criamos a imagem de um eu e passamos a ser a partir dela, como um mantra ou um disco riscado. Tudo o que fazemos vai partir dessa imagem, como nos mexemos, como sentimos, como pensamos a partir daí. Espelhamos essa imagem em toda a nossa relação com o mundo. Procuro essa pergunta de trabalhar na paisagem dos meus hábitos. Procuro um registro dessas imagens que me possa situar nelas, mas ficam apenas imagens, como os fragmentos dos mapas de Borges. Como se os trabalhos de Hércules fossem algo de paradoxal. Passarmos o tempo a olhar as imagens acumuladas que carregamos do mundo, quando o que nos determina nele é a forma como os carregamos. Um dia parou-me a pensar o espelho. Parei o tricô e olhei-o, as mãos todas a ilhar o pensamento. Virei o espelho para mim e não via a paisagem. Virei o espelho para a paisagem e não me via a mim. Lembro-me de ir para os ensaios do coro e não perceber porque é que havia vozes tão completas e a minha não soava a nada. O maestro Zé Roberto bem dizia, está tudo na respiração. Depois cantava e eu ouvia. Virava o espelho para ele e ouvia. Virava o espelho para mim e perdia a imagem dele. Ficava nervoso com a pressão da imitação e a voz tremia. Um dia disse-nos, sabem como é que os franceses chamam aos ensaios? Repetition. Depois riu-se e ocupou a sala. Respiração, repetição. Era isso. Confortei-me com a ideia de que afinal era mesmo isto. Era só ir vendo o espelho. Era normal as mãos a ilhar o pensamento. Era normal ficar um bocado dormente do mesmo gesto artificialmente repetido. Inspiração, expiração. Espelho para dentro, espelho para fora. Simples. Bastava repetir o gesto. Até que um dia pensei, o que é mais importante? A inspiração ou a expressão? É mais importante ver-me inspirado ou observar o processo de expressão? Lembro-me, quando era miúdo, dos telejornais da hora de jantar, lá em casa.
daquela coisa interminável de gente chata a falar de coisas que eu não percebia e de encontrar numas revistas que a minha mãe lá tinha a solução para todo aquele tédio da seriedade. Le Journal de la Maison. Eram umas revistas de decoração de interiores. Perseguia-me a mim mesmo naqueles espaços como num jogo de detetives. Saía da sala pela porta para entrar na cozinha pelo armário da página seguinte para ir pela janela até à página 4 ou até ao sótão ou às folhas do jardim. Uma vez no arco, o Bruno Sequeira disse que havia mais desafio em fazer um trabalho sobre o laboratório, onde era tudo muito igual e muito pouco iluminado, do que em sair por aí, mundo fora, sem nada que nos limitasse o foco. Lembrei-me da história da revista e comecei a fotografar as imagens que se repetiam no meu dia-a-dia. A procurar, na forma como os construía, uma forma de repetir nos meus hábitos aquela magia das viagens da revista. Procurar não um conjunto de vistas, como esse arquivo interminável de fragmentos, essa coisa de criar imagens estáticas a partir de uma janela, mas um percurso do corpo, como na música, a tentar perceber frases que atravessassem as imagens como notas. Pus-me a pensar, e se a janela fosse um obstáculo e não propriamente uma coisa para onde a informação passasse? O que aconteceria? E se fosse um muro em vez de uma janela? Se esta ênfase, o olhar, criasse uma espécie de muro que nos impedisse de ouvir, cheirar e tocar? Porque uma imagem não é uma janela. A janela só é uma imagem quando não estou lá a olhar para ela, ou quando penso nela e a evoco de algum modo. Quando relembro o facto de ter estado ali em algum instante e o instante passa, e a sensação de lá estar a passar com ela passa, e fica uma imagem inerte, retrato muro frigorífico sem cheiro, sem som e sem sabor. Já tentei parar e fotografá-la exaustivamente. Pensar, talvez o tempo também passe nas imagens. Talvez dê para que não seja só aquele ruído de recordação parada. Se calhar, depois de as termos todas compiladas, talvez fique uma coisa escultórica, toda transformada em peso e em espessura. Mas nunca dá para atravessá-la. Há sempre uma noite terrível para quem se despede do esquecimento. Aquela estrofe do Herberto. O tempo tornado náufrago. A ideia de poder parar o tempo, de o reter, seja de que forma for. De que há um sentido qualquer de propriedade sobre deixá-lo passar ou não. E a tal escultura vai crescendo. Um arquivo da nossa percepção passada, instante em instante. O que me faz olhar pela janela? Como fazer que o olhar embacie também? Como fazer que respire? Que as imagens sejam áquas de uma respiração conjunta e não só fragmentos de um muro pintado? Procura tal escultura do tempo em busca de uma clarificação, mas só lá estão duas coisas de cada vez. O tempo que atravessa a olhá-la e a evidência de que o tempo que olho passou. Há sempre uma noite terrível. O que é isto de fazer imagens? O que é isto de viver sempre a partir dessas imagens frigorífico que nos arruídam o pensamento? O que é que posso mostrar que ecoa mais do que o mesmo pensamento frigorífico? Poderemos ver mais do que os músculos mortos da carne da espera? Como fazer algo que seja apenas uma descrição dos gestos? Como ecoar aqueles senhores chilenos da autopoiesis que nos dizem que a realidade é a sua própria criação? Que isto é tudo uma poesia enorme e uma improvisação constantes? Como fazer um trabalho que não seja um arquivo, mas uma respiração? Que não procure identificar, mas que possa libertar? Situar e libertar? Que possa espelhar e poluir até a um espelho transparente? Até que descrever seja uma respiração conjunta como a experiência que se descreve.